Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancinha Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera. Eu sou Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande. Nós hoje temos um convidado muito querido, uma pessoa que todo mundo conhece, principalmente no mundo empresarial, no mundo acadêmico, no mundo jurídico, que é o Marcelo Zampieri. Marcelo Zampieri, advogado, professor, empresário, sócio, diretor sócio aqui do Diário e é uma das mentes mais valiosas que eu conheço. O Marcelo é... Bem-vindo, né, Marcelo? Já estou fazendo todo um mise-en-scène, mas o Marcelo eu tenho como sendo um afiliado e realmente assim é um expoente e tem presença junto a grandes empresas desse país. E até não sei por que tu continua morando aqui, né, Marcelo? Tu está sempre na estrada e sempre viajando pelo país. E então é uma honra muito grande ser teu amigo, ser teu parceiro e tu ser meu guru em muitas áreas que eu preciso. Eu sou cliente do Marcelo há 30 anos, né, Marcelo? Então é um bate-papo de dois amigos que trabalhamos aqui juntos pelo bem de Santa Maria, aqui no Diário, no Grupo Diário. Mas o Marcelo tem muito a contribuir. Esse momento todo de transição que nós estamos vivenciando, a sua longa experiência na área tributária, principalmente, em todas as áreas empresariais que a sua empresa atua. Então esse programa, Marcelo, assim, tem uma profundidade e uma grandeza assim, que vai beneficiar muitas empresas e muitos empresários. E se der tempo, nós vamos tocar também na questão da empresa familiar, que é onde nós dois temos um pouco de conhecimento. Bem-vindo, Marcelo. Para quem eventualmente não te conhece, quem é o Marcelo Zampieri? Casado, 3 filhas. Duas meninas e uma Golden Retriever. Uma Golden. E uma Golden Retriever. Né? Bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço, Carlinhos. Para mim é uma honra, né, estar aqui presente contigo. Muitas vezes eu me refiro ao meu guru, né? Carlinhos é um exemplo de pessoa, para mim, como empresário, né? Está sempre à frente de Santa Maria, sempre buscando o interesse de Santa Maria. Que pena que não temos mais Carlinhos em Santa Maria. Nós precisávamos ter mais Carlinhos em Santa Maria, né? Então isso para mim é um grande prazer estar aqui. É uma honra, é uma emoção estar aqui contigo, conversar contigo, poder expor um pouco, né, o trabalho, a minha vida pessoal. Para mim, assim, sem sombra de dúvidas, Carlinhos, é muito gratificante. Te agradeço a oportunidade. Coisa boa, Marcelo. Bom, nós somos irmãos. Quem é o Marcelo, então? Marcelo é um profissional que gosta muito do que faz. Né? O Marcelo sempre gostou muito do mundo jurídico, da atividade jurídica, da atividade empresarial, embora no início não fosse assim. Toda a minha faculdade, Carlinhos, eu sempre fiz estágio com juiz de direito. O sonho do Marcelo era a magistratura, né? Porque eu sempre me identifiquei com a magistratura. Então, o sonho do Marcelo é se preparar na universidade para exercer a atividade de juiz. E foi assim durante o período de faculdade. Eu nunca frequentei um escritório de advocacia. Eu sempre estive dentro de um gabinete de um juiz, né? Mas por questões familiares, por falta de recursos financeiros da minha família, eu não pude fazer a tal escola de magistratura. Então aí eu comecei a trabalhar como funcionário no escritório que hoje eu faço parte na condição de sócio. E eu me lembro de um fato muito pitoresco da minha vida, que eu como funcionário, né, ganhando, né, salário inicial, o meu pai me levou um recorte do jornal A Razão.
concurso para professor substituto da Universidade Federal de Santa Maria. E meu pai, meu filho, olha aqui, concurso para professor de direito comercial. Eu sempre falava que gostava muito de direito comercial. E na época eu fiz o concurso. Mas, Carlinhos, fiz o concurso por um único motivo, financeiro. Eu precisava ganhar um pouco de dinheiro para fazer a escola de magistratura que não saía da minha cabeça. Pensei eu, vou ficar um tempo atuando, né, como professor, se passasse, juntar um dinheiro e meu objetivo principal, Porto Alegre, escola da Júris. Comecei então trabalhando como professor da universidade e atuando como advogado, incipiente, porque não tinha ninguém na minha família com tradição em escritórios de advocacia. E aí eu comecei a me apaixonar pela condição de professor e pela condição de advogado. E hoje, Carlinhos, eu agradeço a Deus todo dia. Não que eu desvalorize a condição de juiz, que é uma profissão maravilhosa, tem muitos amigos que são juízes, mas eu me encontrei na advocacia e na docência. Quando eu estava na faculdade, se perguntasse duas profissões que jamais eu exerceria, era a advocacia e a docência. E hoje eu mantenho as duas, né? A advocacia e a docência. Então o Marcelo é isso. O Marcelo foi fruto de um acaso, né? Resultado do meu pai me levar um recorte do jornal A Razão, eu fazer o concurso com 24 anos na época, obter o primeiro lugar no concurso e começar como professor da Universidade Federal de Santa Maria, a qual eu devo muito. A universidade permitiu uma nova visão do mundo jurídico para o Marcelo como professor. Marcelo, a gente tem algo em comum que é o prazer do magistério, a paixão pelo magistério. E eu sempre digo, né, que o empresário que tem um pé na academia, ele sai na frente, porque ele vai estar sempre na frente. Então, tu falou, né, quer dizer, o Carlinhos está sempre na frente, mas é a base acadêmica. Porque tu está sempre estudando, Marcelo, tu está sempre pesquisando, tu é um cara curioso, tu é um cara angustiado em conhecer, porque tu tem que compartilhar o conhecimento com os alunos. Né? Então isso assim é um prazer fantástico, fantástico. Mas e daí, como é que foi aí? Quanto tempo tu ficou na UFSM? Não, eu ainda estou na UFSM, né? Tu está na UFSM ainda? Mas tu também está no... Fernando, corta, Fernando. Não me lembrei que eu achei que tu estava ligado ainda lá fora. Corta um pouquinho essa entrada, tá? Eu não estou mais na Fadismo, já saí faz 2 anos. Isso. Faz 2 anos eu saí. Tá. Cortamos, pronto. Tá vendo? Marcelo, o escritório. Como é que foi essa progressão? Porque o escritório ganhou também uma dimensão nova com a tua presença lá. Na verdade, o escritório ele teve um crescimento nos últimos 10 anos, mas com intensidade maior mesmo nos últimos 5 anos com a pandemia. Por incrível que pareça, a pandemia ela teve um lado de abriu fronteiras. Nós sempre tivemos atuações em outros estados, mas por incrível que pareça, a pandemia, o medo que as pessoas tinham dos meios de comunicação, né, não tradicionais como as reuniões online, nos permitiu acessar para outras regiões do Brasil. Então hoje nós atendemos Paraná, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, muitas reuniões desenvolvidas online, claro, também presenciais, com criação de holdings familiares, por exemplo, Maranhão. Nós temos uma atuação dentro do estado do Maranhão, formação de holdings. Nós atendemos concessionárias de máquinas agrícolas, Goiás, Mato Grosso. Então, muitas dessas aproximações se deram através, infelizmente, de um momento ruim que foi a pandemia. Mas as pessoas quebraram um tabu. Primeiro, buscar escritórios no interior do estado, que é algo que muitas vezes as pessoas pensam. Nós temos grandes centros, e existem grandes escritórios em grandes centros, mas existem também profissionais do interior que querem uma oportunidade. E talvez conhecem a realidade. E talvez isso, Carlinhos, nos permitiu adentrar em regiões que até então eram mais difíceis para nós. Então, nosso escritório, nos últimos 2 anos, por exemplo, nós participamos de M&A, que são compras de empresas, que ultrapassaram 2 bi. E nós estamos à frente dessas operações, justamente porque abriu-se um pouco uma oportunidade de trabalho. A gente sabe que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, muita tristeza, mas eu tenho que dizer,
para alguns profissionais ela também abriu o mercado, ela permitiu. Mas não é uma coisa que se faz ao natural. Não, não, Quer dizer, não. qual é o diferencial que vocês tiveram para ser reconhecidos no país? Um ponto que eu defendo muito, multidisciplinariedade. Hoje nós não somos apenas um escritório de advogados. Nós temos hoje auditores, nós temos contadores, não que a gente faça contabilidade ou auditoria, nós não fizemos contabilidade, nós não fizemos auditoria. Nós temos esses profissionais para consumo interno. São profissionais que estão nos dando todo o embasamento necessário para o aprimoramento da atividade jurídica e empresarial. Hoje você não tem como discutir o mundo empresarial no aspecto jurídico se você não tiver multidisciplinariedade. Nós não podemos nos cercar dentro de uma redoma achando que tudo gira em torno da lei. Não, a gente tem que entender outras áreas que estão conectadas com o mundo jurídico, e principalmente a contabilidade. A contabilidade é fundamental, porque todas as decisões vão estar em cima de números. Sim, fatos contábeis, números, perfeito. Em cima disso. E nem sempre se consegue trabalhar com fatos reais, com números reais. E tu defender toda uma tese em cima de dados que não sejam inconsistentes, né? Então essa tua multidisciplinaridade é fundamental e é óbvia. Sim. É óbvia, mas depende da qualidade do teu trabalho. Talvez uma palavra que tu falou, assim, curiosidade. Eu mesmo formado em Direito, eu sempre fui assistir aulas nos cursos de Ciências Contábeis. E eu sempre assisti aulas, sempre gostei. E eu sempre tive uma interação muito boa com o setor contábil. E talvez isso facilite o profissional que atua no segmento societário, no segmento tributário. Então essa multidisciplinariedade eu vejo hoje como um ponto fundamental. Para quem quer desenvolver atividade empresarial, para quem quer manter uma estrutura voltada à assessoria empresarial, você tem a multidisciplinariedade. E um ponto muito importante, Carlinhos, talvez para o empresário, criar gestão dentro da sua empresa. Mas quando eu falo em gestão, é profissionais multidisciplinares que têm que estar junto com o empresário para a tomada de decisões. Porque muita da cultura jurídica ela é reativa. Eu vou consultar o advogado, eu vou consultar o contábil quando o problema surgir. Não, nós temos que trabalhar preventivamente com o processo de gestão. E talvez seja uma nova fase também do Marcelo. Eu quero desenvolver a condição de conselheiro. Isso. Eu quero começar estudos para desenvolver a condição de conselheiro. Hoje eu já integro alguns conceitos, tá? E eu quero desenvolver mais, para estar ao lado do empresário para a tomada de decisões que são estratégicas. E ele poder antecipar as consequências das suas decisões. Nós vivemos num país de muita insegurança jurídica. Muita insegurança jurídica. Mas nós temos que saber que essa insegurança jurídica também pode trazer oportunidades. E essas oportunidades têm que ser debatidas. No Brasil, tu está dizendo, né, nós temos essa dificuldade, a insegurança jurídica. Mas, como sempre, atrás dessas questões tem oportunidades. Sem dúvida. E muitas, e muitas. O que falta para os empresários é enxergar isso. E eu vejo, Marcelo, eu fiz contábeis por necessidade. Eu tenho que conhecer contabilidade para poder discutir meus números. E por que eu tenho facilidade de conversar contigo? Exato. A gente tem um ambiente que é facilitado por isso, pela cultura, pelo conhecimento. É fundamental, Marcelo. E eu vejo como os empresários, eles têm uma insegurança, a falta de conhecimento e discutir com o seu contador. Perfeito. Tem uma dificuldade enorme. E muitas vezes, aí também é um campo que vocês dominam muito bem, tá? Que é justamente o questionamento de tributos que normalmente, ou digamos assim, o contador ele leva a uma decisão do empresário que é contra, às vezes, a própria empresa. Sem dúvida. E isso é uma coisa que eu acho um detalhe importantíssimo, Marcelo, que tu pode orientar os empresários nessa questão. Porque a carga tributária é tão pesada, tão intensa e muitas vezes injusta. Na verdade, conversar com o Carlinhos ou conversar, por exemplo, com o Marion, né? O Marion é algo, eu gosto muito de conversar, um empresário, né? Então, assim, vocês têm o conhecimento da experiência de vida empresarial, vocês têm o conhecimento técnico, claro que cada um dentro da sua realidade.
A gente sabe que o direito tributário ele passa por uma evolução muito grande. Nós temos uma reforma tributária, Carlinhos, que vai mudar. Ela vai mudar porque nós estamos buscando inspiração europeia. O Brasil vai ter uma tributação de primeiro mundo dentro de um país que não tem essa filosofia. Então nós temos que nos adaptar a essa realidade. E o que vai acontecer com o empresário? Uma variável incontrolável. Incontrolável. E o que vai acontecer? O empresário que não tiver adaptado a essa realidade, ele pode sofrer consequências disso. E o negócio pode sofrer consequências. Aí você fica pensando, não, mas a gente não sabe o que vai ser decidido. Não, mas eu tenho que ter pelo menos uma ideia. Eu tenho que conhecer, eu tenho que tomar minhas decisões com base de uma realidade palpável. E hoje eu vejo que muitas vezes o empresário, ele não quer entender isso. Ele muitas vezes prefere achar culpados. Esse governo ou aquele governo não adianta. É o governo que nós temos, é a realidade que nós temos que enfrentar. Os problemas, eles são para serem enfrentados. Nós não podemos entrar num ciclo de vitimização achando que tudo está conspirando contra. Não. Nós temos uma realidade e nós temos que agir para tentar mudar ela. E como é que você faz isso? Com ações. Ou seja, você ter dentro da empresa um grupo de gestão, você não precisa ter reuniões diárias. Você pode ter uma disciplina de uma reunião com o seu setor contábil, com o seu setor jurídico, quinzenal, mensal, para entender o que está acontecendo. Reuniões com hora para começar e com hora para terminar. Não ser aquele empresário reativo que depois que as coisas acontecem, bom, agora temos que ver, ou eu vou me recorrer ao judiciário, ou vou me recorrer a um processo de recuperação. Não, recuperação judicial no caso. Nós temos que nos preparar para a realidade. E como é que nós fazemos isso? Educando. Nós temos que educar. Nós temos que educar o nosso empresário, nós temos que educar os sucessores do empresário. Porque a gente, talvez, Carlinhos, essa juventude de hoje, ela tem tudo na mão, ela tem o conhecimento na palma da mão. Ela tem a informação na palma da mão, mas nós temos que fazer que essa informação se transforme em conhecimento e tenha ações. E você vê hoje o jovem, eu que estou em sala de aula ainda, Carlinhos, você vê o jovem achando que tudo vai estar resolvido através do Google. Tudo vai estar resolvido através de um sistema de pesquisa. Não, a gente vai ter que agir. E nessa ação a gente vai errar. Nós vamos cometer as nossas falhas, mas nós vamos ter que... O erro vai ser um processo de aprendizagem. É o erro que nos ensina muitas vezes, Carlinhos, nós crescermos como pessoa, crescer como empresários. E talvez esse é um ponto que me preocupa no jovem. O senso da derrota, o senso do desafio. Eu sinto isso do jovem ter um pouco mais de dificuldade. E o jovem vai ser o empresário do amanhã, né? Nós temos que preparar ele. A gente conhecendo a sucessão familiar, né? Como também nós vamos, se der tempo, vamos tratar disso, como é difícil fazer essa transição familiar. Isso aqui tem que ser de maneira profissional. Perfeito. E nós misturamos família, nós misturamos patrimônio e misturamos gestão. É verdade. Quando a gente trabalha num processo de sucessão, Carlinhos, qual é a dificuldade que o Marcelo vê quando você está estudando uma estrutura societária familiar? As pessoas acham que as decisões são muito rígidas, porque não vai contemplar um filho, não vai contemplar uma nora, não vai contemplar um genro. Mas as questões não é no sentido de não contemplar pessoas, é proteger a empresa. Proteger a empresa. E talvez uma frase que possa ser um pouco impactante, nós temos que proteger a empresa do sócio. O sócio se separa, o sócio pode ficar doente, o sócio pode sofrer as mais variadas vicissitudes. E a empresa tem que estar protegida, porque a empresa é o esteio econômico da família. E se eu permitir que a empresa sofra todas essas contingências familiares, a empresa não vai suportar. Então daí a necessidade de uma estrutura societária que proteja a empresa, mesmo que para isso tenha que sacrificar um pouco as pessoas dos sócios, ou eles tenham que se adaptar à realidade econômica da empresa. Porque muitas vezes, Carlinhos, tu vê empresas que não suportam a pressão da família. Pressão econômica, pressão psicológica, pressão de umas mais variadas formas. Ainda mais no mundo que hoje muitos jovens acham que é um mundo de faz de conta, que é um mundo de glamour, né, influenciado muito pelas redes sociais, pelo processo de validação, né, de conquistas glamourosas, como a gente vê por aí. A empresa ela tem uma realidade que tem que ser respeitada. Por isso que nós temos que estar preparados para isso. Marcelo, a gente luta com tantas variáveis incontroláveis. Concorrência, tributação, quedas nas margens de lucratividade.
e ainda tu cria mais uma variável incontrolável, que é a própria família, que seria uma variável controlável, ela se torna incontrolável e quebra a empresa. Sem dúvida. Nós temos dezenas de exemplos aqui no nosso entorno de que a gestão foi mal encaminhada. Normalmente o fundador às vezes não quer se envolver numa transição, ele prefere passar e deixar que se resolva no futuro. Sim. Então, Marcelo, assim, ó, já voou o primeiro bloco, o Fernando já está lá com a sinaleira dele lá. Obrigado, Fernando, vai pelo carinho, tá? E nós vamos deixar apesar do espaço pequeno, a gente vai voltar a conversar. E nós vamos passar, tu vais passar, assim, muito conteúdo importante para o futuro, a saúde das empresas. Nós já voltamos, nós estamos aqui então nesse Pense Grande com um querido, eu chamo quase que um filho, meu Marcelo Zampieri, que somos fraternos há 30 anos e estamos aqui então com o carinho da São João, essa grande rede de farmácias aqui do Rio Grande do Sul, que vai abrir mais 4 farmácias agora aqui, já está contratando gente. A Canciano, nosso fraterno. Aluno? Também. Foi meu aluno? Aluno. Foi muito bom aluno, né? O da Cancian e a Carol, o Juliano. O 14 Bis, que é um empreendimento fantástico, né? Aquele prédio está em conclusão, fantástico. A Cotricel, aqui de São Cepé, mas que está em toda a nossa região, é a grande cooperativa que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E o Sebrae. O Sebrae está em todas as conversas nossas aqui, porque a pequena e microempresa é vital o apoio do Sebrae. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o segundo bloco desse Pense Grande e hoje nós temos assim um convidado muito especial que está nos prestigiando, o General Bolivar, que é santamariense, um general 4 estrelas, general de exército, e que nas horas que eu preciso de uma consulta, de uma decisão, eu me valho da experiência desse estrategista. Obrigado por estar aqui com a gente, o General Bolivar. Marcelo, nossa pauta é imensa, importantíssima para as empresas. Hoje, esse combo que vocês oferecem para as empresas, esses projetos que estão envolvidos. Na verdade, primeiro a minha responsabilidade com o General Bolivar aqui aumenta ainda mais. Né? Me aumenta ainda mais, o estrategista, né? Mas, na verdade, Carlinhos, hoje o nosso trabalho dentro da empresa é justamente isso, permitir que o empresário possa antever um pouco as consequências do processo natural de sucessão dentro da empresa. Ele possa ver dentro de um contexto maior. Marcelo, são duas coisas, uma coisa é gestão, outra coisa é família. Família. Isso vocês abordam de forma separada e depois... Carlinhos, um ponto muito importante, ó. Já aconteceu situações, e isso até orientado pelo seu Tomar von Tobel, em certa oportunidade, dentro de um trabalho, de a gente utilizar até mesmo psicólogos para trabalhar com a família. A gente já utilizou e ainda pode ser utilizado psicólogos para gerir o processo familiar dentro da questão. É como você colocou, é empresa, família e patrimônio. Hoje, dentro de uma estrutura jurídica, o que se procura fazer? Isso. Segregar. Né? Hoje se fala muito nos processos de formação de holdings, né? Que na verdade holding o que é? É uma empresa de gestão, é uma empresa criada para gerir o patrimônio da família. Então a holding o que ela procura fazer? Com que a empresa ela fique dentro de uma estrutura organizacional com regras.
Consequentemente, não são regras da família, são regras da empresa que devem prevalecer. Porque o processo sucessório brasileiro ele tem regras bem estabelecidas. Ou seja, faleceu o pai, por exemplo, os filhos automaticamente são herdeiros. Agora, o fato deles serem herdeiros já os torna habilitados a serem sócios da empresa, já tornam habilitados a gerir a empresa. Então, o que se procura fazer? Não que a gente esteja matando por antecedência o empresário. Não, é colocar o empresário a necessidade dele criar regras para que, quando surgir o processo sucessório, as regras estejam delimitadas. E não sejam decisões tomadas ao acaso. Porque, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes as pessoas vêm a faltar ou elas ficam doentes, elas saem do processo de gestão da empresa. E os herdeiros, por natureza, seriam as pessoas que devem assumir. No momento que tu entra na área jurídica, no espaço judicial, as coisas se estendem, encarecem tremendamente e nem sempre é a decisão mais correta para a empresa. Se em condições normais você administrar uma empresa no Brasil já é difícil, você imagina uma empresa sob intervenção do Poder Judiciário. E não fazendo nenhum desmerecimento ao Poder Judiciário, mas ele não está preparado para a solução de conflitos empresariais, principalmente societários. Então nós temos que evitar que isso aconteça. Exato. Nós temos que preventivamente. Por isso que eu digo assim, ó, a cultura jurídica do Brasil ela tem que mudar um pouco. E até os bancos escolares, as faculdades de direito têm que trabalhar nisso. Fazer que o advogado não seja consultado quando o problema já existe. O advogado tem que ser consultado para evitar que o problema aconteça. Para projetar a sucessão em momento anterior. Né? Aliás, né, Marcelo, interrompendo rapidinho, eu acho que tem que ter um upgrade, subir a régua em várias áreas da academia. Voltando às ciências contábeis, né? Eu não quero mais aquele contador, porque hoje tu tem um sistema pronto que tu larga os números ali e sai. Eu preciso de alguém que conheça e me oriente na decisão. E além disso, a vontade do filho não precisa ser necessariamente a vontade do pai. Muitas vezes você tem pais fazendo com que os filhos se insiram dentro dos sonhos que não são deles. A vontade que o pai tem de muitas vezes seu filho ser o seu sucessor não é o que o filho quer. E tem que respeitar. O conceito de propriedade, o conceito de empresa que talvez hoje se tem, nós mais velhos, não é o mesmo do jovem de 21 anos. E muitas vezes você vê pais, mas o meu filho não quer continuar a empresa. Meu filho vai morar fora do país, vai optar por outra profissão. O que eu faço com essa empresa? O que eu faço com tudo isso que eu construí? O pai também tem que ter a percepção que ele não pode direcionar o futuro do filho dele. O sonho do pai muitas vezes não é o sonho do filho. E aí você tem muitas vezes um filho frustrado dentro de um processo de sucessão. Então, também não tem que ter medo de profissionalizar. Empresas de maior porte, Carlinhos, que identificam que a sucessão não tem condições de continuar o negócio, profissionalizam. Você não vai quebrar a estrutura da empresa, a estrutura sucessória, o fato de você botar um profissional. Você criar conselhos de gestão. Empresas de maior porte estão fazendo isso hoje. E os filhos vão viver a vida deles, não a vida que os pais querem para eles. E aqui nós separamos, né? Patrimônio está aqui. Gestão e família não mistura. Mas assim, o mais comum é misturar as coisas. Misturar. Isso vai até por cláusulas de contrato social, Carlinhos, que muitas vezes as pessoas discutem. Ontem eu estava até numa discussão com um cliente sobre isso, de colocar uma cláusula do contrato social sobre ingresso de herdeiros, da proibição de ingresso de herdeiros como regra. Quem vai definir se um herdeiro vai entrar ou não são os sócios remanescentes. Então, olha só a quebra de paradigmas. A definição se um herdeiro vai entrar por uma sociedade vai ser dos sócios que estão presentes atualmente na empresa. Se os sócios que estão atualmente desejam o ingresso de herdeiro, ele vai entrar. Se os sócios entenderem que não, ele não vai entrar. Isso pode impactar num primeiro momento, mas eu estou deixando para aqueles que estão dentro do contexto empresarial a tomada de decisão. E aquele que muitas vezes quer colocar o herdeiro dentro, ele vê uma questão de ordem pessoal. É impactante? É. E não estou dizendo que seja regra, mas isso tem que ser debatido. Né? Marcelo, e a gente sabe muito bem, né? Porque família é família. Aí chega o genro, chega a nora, chegam os netos. E sociedade, quem é sócio tem chefe. Tem, sem dúvida.
eu sou sócio, mas eu sempre vou ter um chefe que são os meus outros sócios. Então, é um imbróglio difícil, mas que tem solução profissional. Carlinhos, o Código Civil está para ser alterado. Um dos pontos que gerou muita polêmica no Código Civil, por exemplo, é o casal casado pelo regime da separação de bens. Então você imagina, um casal recém-casado, regime da separação de bens. Vem ocorrer o falecimento de um dos cônjuges. O outro cônjuge, que não tem relação com a família, é o único herdeiro. Então, quer dizer, você criou um patrimônio no ambiente familiar. Seu filho faz parte desse patrimônio, casou-se, não tem filhos ainda, vem a faltar. O cônjuge vai assumir o lugar. E a gente tem questões muito práticas que isso acontece. Não, mas isso não vai acontecer com nós. É mais comum do que se imagina. Nós não podemos pensar assim. Santa Maria tem casos muito assim, interessantes sobre isso. De pessoas que faleceram jovens, eram casadas, e de uma hora para outra você tem um cônjuge dentro do contexto familiar, que não é o que o pai idealizava. Claro que jamais um pai vai idealizar a morte do seu filho, mas infelizmente a gente pode estar sujeito a tudo isso. Então essas questões têm que ser discutidas. Abstrair o aspecto emocional, talvez um ponto muito importante em discussão de sucessão familiar é a abstração do aspecto emocional. Talvez você olhar a empresa de longe, não entrar para dentro dela com questões emocionais, entender quais são os ideais de cada um dos filhos, procurar entender junto com eles, conversar abertamente, não ter medo de falar sobre o assunto. Quando um pai está conversando sobre sucessão com sua família, ele não está antecipando morte. Ele está fazendo justamente, conversando hoje o que vai valer amanhã. Porque ali o progenitor está vivo. O progenitor está ali junto com a experiência, debatendo com os filhos. E muitas vezes a gente vê pais que não querem. E certamente, Marcelo, o pai, ele consegue conciliar, porque no momento que ele falta, o elemento conciliador pode desaparecer. Sem dúvida. E outras vezes, Carlinhos, tem que chegar alguém a momento de dar o tapa na mesa e dizer, aqui eu mando ainda. E os filhos respeitarem a tomada de decisão. Porque aí você vê empresas, semana passada eu fui na festa dos 100 anos das Casas Eni. Isso. É um orgulho, né? Você ter uma empresa completando 100 anos em Santa Maria. Isso aí é processo sucessório, que vem se desenvolvendo. A própria Eni, criou um conselho dentro da empresa, um conselho familiar, que está justamente trabalhando para dar perpetuidade ao negócio. Então, essa conversa, Carlinhos, essa educação, essa interação entre pais e filhos, mesmo que com dissabores muitas vezes, Sim. Porque você não tem como discutir sucessão dentro da família sem gerar dissabores. Marcelo, não se faz gemada sem quebrar os ovos, pô. Não tem, nunca vai atender os interesses de todos. Não. Mas tem que ser respeitados e o centro das atenções é a empresa, é o patrimônio da família. Não quero que tu entenda com isso que eu estou tendo uma visão eminentemente patrimonialista, mas é a sobrevivência financeira, muitas vezes, da família que está em jogo. E você sabe, quando você está gerindo patrimônio, você está gerindo empresas, é muito mais fácil que gerir dívidas. É muito mais fácil. Né? E se essas dívidas não forem adequadamente contornadas e as questões não foram adequadamente debatidas, os filhos, infelizmente... Quantas empresas, Carlinhos, tu já não acompanhou aí? Meu Deus. Que sucumbiram. Não por incompetência da gestão, longe disso, mas por falta de um planejamento sucessório. Essa história que tu teve lá no Mato Grosso, que eu achei bem interessante. O que acontece? Então eu fui chamado para dar uma palestra no Mato Grosso para uma rede de concessionárias e depois da palestra, um dos sócios, que detinha 20% da empresa, me chamou para um canto. Marcelo, eu fui contemplado com 20% e o meu sócio, que mantém os outros 80%, ele é uma pessoa que vem no segundo relacionamento, segundo casamento, tem 3 filhos, um filho inclusive foi preso por tráfico de drogas, o outro filho não participa do negócio, e um terceiro que está, né, de certa forma, trabalhando no negócio. Minha preocupação, já está com quase 80 anos, se ele vem a faltar, eu vou ter no mínimo 5, 6 pessoas batendo na minha porta. Que no momento que ele faltar, todos vão ser herdeiros. Como é que a gente solucionou isso? Nós tiramos esse sócio com 80% e colocamos uma holding no lugar dele. Consequentemente, quando ele já faleceu, eles estão resolvendo lá internamente dentro da holding. Porque as pessoas físicas não são mais sócias da empresa.
Ele foi retirado do quadro societário e esse sócio com 20% também foi formado uma holding para ele. Então a empresa operacional tem duas empresas que estão no quadro societário. Então retirar as pessoas físicas do quadro societário, muitas vezes, eu não estou dizendo sempre, passa a ser uma solução. Porque a empresa operacional ela não está sujeita a todas aquelas inconsistências, toda aquela instabilidade de uma briga familiar ou de uma instabilidade familiar, porque a família não é mais sócia. Ela vai discutir isso lá na holding de participações. Por isso que você vê grandes empresas, Carlinhos, não tendo pessoas físicas no quadro de sócio. Eles criam a sua estrutura de empresas de participação, criam os seus conselhos, cada empresa de participação indica um gestor para o conselho de administração e esse processo vai se desenvolvendo. Santa Maria, Carlinhos, muitas empresas estão fazendo esse processo. Eu cheguei a fazer por mês em torno de 3 a 4 holdings de participação em várias regiões do país. Porque é um processo natural, é um processo que precisa ser pelo menos debatido. E talvez aí eu te coloco um desafio até para o empresário. Educação. O empresário precisa se educar. E quando eu falo precisa se educar, ele precisa se informar, ele precisa ter curiosidade, ele precisa buscar profissionais que expliquem para ele, porque a decisão, Carlinhos, é do empresário. Mas ele tem que tomar uma decisão fundamentada. Eu sempre coloco isso muitas vezes para o cliente. Você está suficientemente esclarecido? Estou. Está apto para tomar a decisão? Estou. Está sabendo as consequências? Estou. O meu papel eu fiz. Agora, ou vamos implementar ou não vamos implementar. Porque nós também não podemos entrar naquele processo de achar culpados. Nós temos que achar soluções para que os problemas tentam... Eu não vou evitar todos os problemas, eu não tenho uma panaceia para solucionar todos os problemas, mas eles têm que ser discutidos. Uma vez eu estava dando uma palestra e um senhor me fez uma pergunta. O senhor falou sobre hold, sobre investimento, qual é a melhor solução? Ele foi assim, qual é a melhor solução para a minha família diante de todo esse cenário? Eu falei, eduque a sua família, eduque os seus filhos. Porque eu acompanho muito, Carlinhos, famílias que criam muito patrimônio e depois entram para dentro do escritório de advocacia para ver como é que o patrimônio vai ser dividido, como é que esse patrimônio está sendo dilapidado, porque os filhos não passaram por um processo educacional para preservar. Obter patrimônio é um desafio. Agora, preservar eu acho que é um desafio ainda maior. Você sabe que eu tenho um exemplo familiar de que também, depois que nossa família fez uma primeira cisão, chegou um momento, depois de 3 anos, eu e os irmãos, bom, acho que vamos preparar agora uma segunda cisão para cada um seguir o seu rumo. E o pai e a mãe, dessa vez, irredutíveis. Não queremos saber, os filhos não podem se separar e tal. Aí eu tinha um grande amigo, que era, na época, o maior consultor brasileiro de gestão familiar, e eu pedi ajuda para ele, era meu amigo lá de São Paulo, Norberto Berhoff, era o número 1 no Brasil, e eu tinha contratado ele lá pela associação da Rede Ford, e eu preciso da tua ajuda. Eu ia fazer uma palestra em Gramado junto com ele, um evento automotivo, levei a minha turma e a mãe foi direta assim no Norberto. Norberto, agora é hora dos filhos se separarem. Ele diz assim, enquanto eles se olham nos olhos. Que depois que cai na justiça... Não tem mais. Tá? Então, Marcelo, parece que essa é uma pauta de interesse das empresas médias e grandes. Não, todo empresário. Carlinhos, todo empresário tem que passar por isso. Ele tem que entender primeiro qual é a filosofia de vida, qual é o propósito de vida, né, que ele tem como empresário e tentar entender um pouco os seus filhos, entender um pouco sua família. Começar pelo menos essa conversa. Eu vejo que muitas vezes as pessoas têm resistência para isso. Os filhos se sentem um pouco magoados com algumas histórias do passado, mas isso tem que ser colocado na mesa. Que seja, como você disse, que seja debatido enquanto eles se olham nos olhos. A grande questão é você relegar para um juiz de direito, ter que decidir isso, que não conhece a realidade da família, impor uma decisão judicial com altos custos que envolve todo um processo de dissolução, longo tempo perdido, com preço emocional muitas vezes grande, porque a família se destrói. Carlinhos, eu tenho situações dentro do meu escritório que irmãos, um tem que descer pela escada e outro pelo elevador.
Reuniões que são marcadas em horários diferentes porque os irmãos não podem estar presentes. Estão discutindo o futuro de uma empresa. Então, esse processo é um processo que pode ser, pelo menos assim, minimizado através de regras, através da profissionalização, através da educação, sabe? Então, as pessoas têm que conversar mais sobre esse assunto. A sugestão que eu coloco para o empresário, converse mais. Converse com profissionais que possam, pelo menos, dar um norte para a tomada de decisões. Se eduque, tenha curiosidade. Não assim uma coisa espetacular, como está dizendo que a hold vai resolver todos os problemas da família. Não. Muitas vezes, Carlinhos, as consultas que eu tenho, não se cria hold, não se cria nada. Cria apenas um regramento. Um regramento. Um regramento, família. Fundamental. E tu já tens até um padrão para essas coisas. Claro, porque o que acontece? Existe o contrato social, mas existe o acordo de cotistas, que é um documento para-societário que está fora. Eu me lembro um desafio que eu tive, Carlinhos, há mais de 20 anos. Royal Plaza. Isso. Royal Plaza era um condomínio que tinha sucumbido, tinha quebrado. E aí, conversando com o seu César Trevisan, que é outra pessoa maravilhosa, que é um empresário, cabeça, né? A gente teve a ideia de montar uma sociedade anônima. Primeira reação das pessoas, totalmente contrárias. Porque as pessoas criaram uma ideia de comprar uma sala do shopping, colocar essa sala para alocar e viver tranquilamente de um aluguel. Quando você chegar para essa pessoa e dizer, você não vai ter mais sala. Tá, mas o que eu vou ter então? Você vai ter ações de uma sociedade anônima. As pessoas, não, eu não quero isso. E aí, Carlinhos, na época, o Royal Plaza, com mais de 100 condôminos, nós fizemos reuniões individuais, eu e César. Fizemos mais de 60 reuniões explicando como funciona. O seu Arthur também me ajudou bastante. E hoje o Royal Plaza é um exemplo, é uma sociedade anônima, o shopping está aí, está funcionando. Lucrativo, né? E aconteceu um fato muito interessante, que uma vez eu recebi uma ligação de um serventuário da Justiça de Porto Alegre, querendo saber informações minha e do César, olha só que situação interessante, para nós servirmos de testemunha num processo de dissolução societária do shopping Moinhos de Porto Alegre, que inclusive tinha a família Gerdau dentro do processo. Aí eu perguntei, mas por que nós? Porque o exemplo de Santa Maria foi debatido no processo. Que coisa! E os juízes querem saber como é que vocês resolveram lá. Daí o seu César disse, Marcelo, eu não vou porque não estava familiarizado com o aspecto jurídico. Aí os advogados falaram comigo, eu fui. Fui lá e fiquei quase 1 hora prestando depoimento de um processo que eu não conhecia nada do processo, apenas contando experiência do Royal Plaza. Porque foi um condomínio transformado em sociedade para viabilizar um empreendimento. Então, muitas vezes, nós temos que quebrar paradigmas para tentar buscar uma solução. Não vamos dizer que a gente vai acertar em todas, né, Carlinhos? Mas o erro faz parte do processo de aprimoramento, né? Então, é muito interessante as pessoas conversarem, as pessoas debaterem, dialogarem, para evitar, de uma sala de um fórum, um juiz ter que decidir de cima para baixo quem vai ficar com o quê. E sabe, Marcelo, eu insisto nessa questão assim, dessa variável que é incontrolável da chegada na família de pessoas que não têm o sangue da família. Então isso assim também é muito delicado e que foge ao controle do titular. Foge ao controle titular, não tem como controlar as emoções da família, as decisões pessoais, sabe? Claro. E assim, né, Marcelo, isso que eu insistiria, que tu está acessível, o teu escritório está acessível para as pequenas empresas também. Sem dúvida. Esse é um objetivo nosso, assim, é tentar educar o empresariado brasileiro de diferentes esportes, né, pequeno, médio, grande, porque a perpetuação da empresa, ela faz bem para a sociedade, ela faz bem para o mundo empresarial, e hoje a gente atende muito advogados. Muitos advogados nos procuram para nós assessorarmos, porque são advogados que o profissional da área do direito, ele tem as suas especialidades. Eu tenho, por exemplo, necessidade de algum advogado criminalista, eu não tenho atividade criminal dentro do meu escritório. Eu vou buscar. Tem alguém precisando de informações sobre aposentadoria? Eu não tenho dentro do meu escritório. A gente vai buscar. Mas essa multidisciplinariedade, Carlinhos, é importante. Hoje eu preciso de advogados ambientalistas. A gente trabalha bastante no agro. Nós temos um sistema de compliance na parte do agro que é importante. Não sei se vocês acompanham ali a reportagem, o BNDES
negou uma quantidade muito grande de financiamentos porque as empresas não estavam dentro do compliance ambiental. Hoje tem crédito de carbono. Sim. E o escritório tem um lado, a gente tem um núcleo de aprimoramento profissional que a gente estimula os sócios a desenvolverem projetos. Eu tenho mestrando hoje, que o escritório auxilia estudos de crédito de carbono. Amanhã, 2 advogados nossos estão acompanhando 4 estagiários em São Paulo, num congresso de arbitragem, através da Universidade Federal. Nós estamos financiando esses alunos para eles irem a São Paulo participar de um congresso de arbitragem. São estagiários nossos, que acompanhados por advogados vão passar de uma espécie de um projeto de arbitragem, de um concurso de arbitragem em nível nacional. O escritório busca financiamento disso. Ele vai, porque a gente quer o crescimento dos profissionais. Marcelo, o Fernando já está dando um sinal lá também, que temos que concluir esse segundo bloco, mas assim, a formação cultural, vocês vão ter que investir muito nisso, é um espaço. E assim, o segmento de vocês é o infinito. Não tem, assim, vocês vão estar sempre podendo expandir, porque vocês acompanham as mudanças da sociedade, das organizações. Nós já voltamos aqui com o Marcelo Zampieri dando um show de bola. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Marcelo, reforma tributária é uma coisa que assusta para quem conhece, porque tu vive isso já há bastante tempo. E as empresas ficam nessa, não, vamos ver como é que fica, o que vai acontecer. A prevenção, Marcelo, prevenção. Carlinhos, reforma tributária hoje, ela está em nível de discussão ainda dentro do Congresso Nacional, mas o que o empresário, uma pergunta que eu tive hoje, vai sair a reforma? Vai sair a reforma, porque a primeira etapa da reforma já foi concluída, que é a reforma constitucional. A emenda constitucional 132 foi aprovada em dezembro de 2023, a nossa Constituição já foi alterada. Então a reforma vai vir, ela pode atrasar um pouco, porque um dos projetos de lei de reforma, que é o projeto 68, era para ser votado agora. E ele não foi porque as eleições municipais atrasaram o processo. Mas só para o telespectador entender, a reforma tributária tem 3 etapas, muito bem delimitadas. Primeira etapa, reforma da tributação sobre o consumo, que vai ser agora desenvolvida. Nós vamos ter 5 impostos que vão ser retirados e entram 2 no cenário. Vai criar o IBS e o CBS, são os novos impostos. Caberia um programa só para nós tratar disso. Sim. Então, é uma nova, ou seja, é a primeira parte que é a tributação sobre o consumo. Passada esta, nós temos a tributação sobre a renda. E aí vem a discussão sobre distribuição de lucros. Hoje o empresário distribui lucros sem pagar imposto de renda. A ideia é que haja uma tributação. Então é a segunda etapa da reforma. E a terceira, mais polêmica, que é a tributação sobre o patrimônio. O Brasil vai entrar num processo de diminuir a regressividade tributária. O que é a regressividade? As pessoas de baixa renda hoje, tudo que elas ganham, elas consomem. Consequentemente, como a tributação nossa do consumo é em torno de 30%, essas pessoas, no seu cotidiano, na sua vida, tudo está sujeito à tributação dos 30%. Serviços, produtos que nós adquirimos. Aquelas pessoas que conseguem salvaguardar um pouco desse recurso e adquirir bens, esses bens têm uma tributação menor. Porque o Brasil, uma coisa até que muitas vezes está estarrecedor, ele tem uma das menores tributações patrimoniais do mundo. Porque o que é a tributação do patrimônio do Brasil? É em torno de 5%. É o IPVA, é o ITCD, que é Imposto de Doação, é o IPTU, é o ITR, não passa de 5%, Carlinhos. Países como Estados Unidos e Europa ultrapassa 30%. O governo quer tributar esse patrimônio. E aí vai ter muita resistência.
Quem acumula patrimônio pode ter uma tributação maior. Mas então nós temos 3 etapas. Nós temos a recém na primeira, que é a tributação do consumo. E essa etapa vai exigir o que do empresário? Atenção. Atenção, ele precisa começar a debater esse assunto. Porque o Brasil vai adotar um sistema europeu de tributação. Nós vamos trazer o sistema que hoje vige na Europa com algumas peculiaridades. E esse sistema tem 3 elementos fundamentais. Primeiro, generalidade. Tudo vai ser tributado. Comenta-se um caso na Holanda que um músico de praça estava tocando com uma bandejinha na frente, né? E ali tocava e recebia moedinhas. O fiscal de tributos, você tem que pagar tributos. E é um caso da jurisprudência europeia, porque lá tudo é tributado, seja os serviços materiais, intelectuais. Então nós vamos ter uma tributação que se tributa tudo. Então é chamado uma generalidade. E nós vamos ter um sistema que é uma chamada de compensação ampla. O que é compensação ampla? Hoje, por exemplo, Carlinhos, ali na Superalto, o que tu gasta com material de limpeza não te gera nenhum benefício tributário. Vai passar a gerar. Então, quer dizer, o Carlinhos, quando comprar o material de limpeza da empresa dele, ele não vai comprar sem nota. Ele vai precisar comprar com nota porque vai lhe dar benefício. Então, aí vem uma questão de compensação. E quem é que vai se valer da compensação? Quem estiver organizado. Então, a reforma tributária vai exigir do empresário, esteja organizado que tu vai ter benefício. E vai aumentar a base tributária. Porque aquele que vende sem nota, o empresário, tu não me serve. Então, esse é uma aposta do governo. Eu aumentar a minha base tributária. E aí eu tive uma pergunta de uma aluna, o que eu fiz na universidade, Carlinhos? Eu montei uma turma só para estudar reforma tributária. Nós estamos estudando reforma tributária no meio acadêmico para trazer para o meio empresarial. E aí uma aluna me fez uma pergunta, tá, mas aquela pessoa que foi vender uma rapadura na minha empresa, eu vou precisar da nota? Para ti vai ser interessante, porque se aquela rapadura que tu comprou é para os funcionários, vai ser uma despesa. Então vai mudar a filosofia do empresário em relação a despesas que ele vai ter que aproveitar. A informalidade tende a desaparecer. Tende a desaparecer, ou não é desaparecer, eu acho que estaria sendo muito pretensioso da minha parte, mas ela tende a diminuir, porque o empresário vai pensar 2 vezes antes de comprar um produto sem nota. E o terceiro, Carlinhos, um grande diferencial, tributação do destino. Se alguém, Carlinhos, for ali na Superalto, cuja residência é em São Pedro, arrumar um carro, a Superalto vai pagar o imposto e esse imposto vai para São Pedro, não vai mais ficar para Santa Maria. É a chamada tributação do destino. Mas por que isso? Só para você, eu sou membro do Conselho de Contribuintes de Santa Maria. Anos atrás, eu anulei autos de infração, né? E, inclusive o Conselho ele é formado tem servidores do município e servidores da sociedade. Eu sou da sociedade e quando a gente vota, os representantes do município também votam. Eu anulei um auto de infração de um banco, porque o município cobrou ISSQN do banco. E eu expliquei, o banco ISSQN não fica em Santa Maria, ele tem que ir para São Paulo. No início, os fiscais, depois eles foram realmente. Então, o que eu estou dizendo com isso? Todo ISSQN que instituições financeiras, todo ISSQN que Netflix, todas essas grandes empresas recolhem, não fica para Santa Maria. Está o caso dos aplicativos aqui. Os aplicativos. Com a tributação do destino, que é da Comunidade Econômica Europeia, a tributação vai ficar aonde está o contribuinte. Carlinhos, com isso, as empresas não vão... Por que nós perdemos a Ford anos atrás para a Bahia, em Camaçari? Porque Bahia deu benefícios que o nosso governador não quis dar. Isso não vai existir mais. O Carlinhos tem a empresa dele em Santa Maria. Se tu prestar serviços para clientes de São Pedro, São Cepé, os impostos vão ser recolhidos lá. A Superalto vai destinar os recursos aonde estão as pessoas. Essa é a tributação do destino. É a mudança de filosofia do sistema tributário. As empresas não vão estar buscando locais aonde o tributo seja mais barato, porque é aonde ela vai prestar o serviço que vai determinar. Única exceção, Zona Franca de Manaus foi preservada. A Zona Franca é uma zona de livre comércio. Então essa filosofia é da Comunidade Econômica Europeia. Hoje, se uma empresa na Itália vende para uma empresa da Espanha, o produto sai da Itália e vai para a Espanha sem tributação.
Lá na Espanha que vai ter o efeito tributário, e não na Itália. E os governos espanhóis e italianos se conversam. Porque o sistema brasileiro tem um ponto muito interessante. Estados e municípios não vão mais gerir o dinheiro. E SSQN e ICMS vai ser gerido por um comitê chamado Conselho de Gestão. Esse conselho, olha, aí que é estarrecedor. Ele vai administrar a conta financeira de 5.170 municípios que existem no Brasil e 27 estados. É um órgão que é já chamado de quarto poder. Pois é. Além do executivo, legislativo e judiciário, tem o tal de comitê gestor, que é o chamado quarto poder. Ele vai ser composto por 54 cadeiras. São 27 representantes dos estados e 27 representantes dos municípios. E ele vai gerir todo o sistema financeiro que hoje é do ICMS e do ISS. Todo mundo teme o quê? Que estados e municípios percam a gestão financeira dos seus recursos. Carlinhos, quando você for pagar um IBS, esse IBS não vai para a conta do município ou do estado, ele vai para o comitê gestor. E o comitê gestor que vai mandar o dinheiro para Santa Maria ou para o estado do Rio Grande do Sul. E na Europa funciona assim? Europa, os países têm autonomia, mas a Europa tem a chamada diretivas. A Comunidade Econômica Europeia tem as diretivas. Os países se comunicam, né, porque tem a autonomia de cada país e eles se comunicam. Então, não existe um IVA, né, Imposto de Valor Agregado Europeu. Não. Existe o IVA de Portugal, da Itália, sim, da Espanha, mas eles se comunicam através de comitês de gestões de cada país. No Brasil vai ter uma perspectiva diferente. Se criou essa figura, que hoje assusta, chamado de comitê gestor, que vai gerir todo o sistema. Aí tu me pergunta, mas como é que está esse comitê gestor? Existe um projeto de lei número 108, que está no Senado parado. E os senadores estão discutindo como é que vai ser. Então, é um ponto importante. Qual é a maior receita do município de Santa Maria hoje? ISSQN. Uhum. Ultrapassa até mesmo o IPTU. Receita própria. Própria. Santa Maria não vai ter mais ela. É o comitê gestor que vai administrar. O ISSQN vai ser suprimido e vai entrar o IBS. Maior receita do estado do Rio Grande do Sul, ICMS. Não é mais o estado que vai gerir. É o comitê gestor, que é um órgão em Brasília, composto. É um órgão que vai ser uma coisa absurda. Imagina, no município são trilhões. São 5.170 municípios e 28 estados com um órgão gerindo tudo isso e mandando dinheiro. É algo assim, ó, Carlinhos, é um desafio. Vai ser o sistema, o comitê gestor não existe em nenhum país do mundo. Pois é isso que eu pergunto, tem alguma referência? Não existe. Por que foi criado o comitê gestor? Porque se não fosse assim, tu poderia quebrar o pacto federativo, que estados e municípios são autônomos. Para não quebrar o pacto federativo, se criou esse comitê onde eles têm participação. Mas tu imagina, 27 representantes do estado, só que os municípios, o Brasil hoje são 5.170 municípios. Só vão indicar 27. A proporcionalidade é absurda. Então, assim, preocupa, né, um pouco essa questão estrutural, mas o que o empresário tem que estar? Ele tem que ver o seu negócio dentro da reforma tributária. Uhum. Ela vai sair. Não tem mais volta porque a Constituição já foi alterada, o ICMS vai ser extinto, o ISS vai ser extinto, o COFINS vai ser extinto, o IPI vai ser extinto. E se trabalha com uma questão assim, são 3 setores, indústria, comércio e turismo. Hoje, dentro da perspectiva, indústria vai ser menos atingida, comércio é um nível médio, mas né, quem vai ser bastante atingido são prestadores de serviço. Sim. Esses, por quê? Isso é universal. É que o prestador de serviço ele não tem crédito, ele só tem o débito da saída do imposto. Qual é o crédito que eu tenho? Folhas usado no escritório, luz, água, eu não tenho. E um ponto para finalizar esse processo que o Brasil vai passar por uma mudança, chama-se pejotização. As empresas elas vão avaliar, é melhor eu ter o funcionário ou eu ter uma empresa que presta o serviço daquele funcionário? Se a reforma tributária se desenvolver como ela está se desenvolvendo, acredito que valha mais a pena você ter uma empresa terceirizada. Sim. Por incrível que pareça. E aí as relações trabalhistas podem ser afetadas. Eu estou colocando aqui, Carlinhos, especulações de um projeto que está sendo discutido.
e que está sendo debatido, que os empresários têm que estar atentos a essa discussão. Marcelo, nós estamos aqui no interior e distantes dessa realidade. Sem dúvida. Mas os grandes estão todos trabalhando em cima disso. Tudo em cima disso. Até porque vai ter muito lobby, muita pressão dos grupos empresariais, dos segmentos em cima disso. Só para você ter uma ideia, o projeto original, o setor de serviços, por exemplo, foi todo aprovado. Só que algumas entidades, mas está muito alta a tributação. Aí o governo começa a fazer descontinhos. Setor de construção civil está muito alto, então vamos dar um desconto. Aí começam as amarras individuais. Eu não estou entrando nessa se são justas ou injustas. Mas você criar todo um sistema, toda uma estrutura administrativa tributária, e você vai ter que fazer puxadinhos, isso preocupa. Isso demonstra que o sistema não foi bem trabalhado. E é uma crítica de alguns tributaristas. O governo atropelou a reforma tributária por questões financeiras. Não, e muito cultural também. É difícil, não dá para querer implantar um sistema europeu aqui para uma cultura que... Marcelo, eu acho que sim, os teus alertas foram muito importantes. E um detalhe de toda a nossa conversa, a questão legal, a legalização desses processos todos que vocês estão fazendo com as empresas. Hoje, sim, o menor impacto é justamente a parte de botar no papel antes é o importante. A negociação, a conversa, porque depois colocar no papel é uma coisa mais simples do mundo. Dúvida. Ponto de partida. É o ponto de partida. Então, fica um alerta, a gente que conhece muitas histórias de empresas familiares, eles estão vendo casos semelhantes de fracasso e continuam persistindo nos mesmos erros. E vocês têm esse cacife, conseguem transmitir essa segurança para as empresas. Vocês têm um background impressionante. Quer dizer, tu faz parte do conselho da SLC, que é um gigante global. Então, esse expertise, e o que eu fico feliz, Marcelo, é que o teu escritório, os teus negócios não tem limite. Não tem limite. Basta ter competência, curiosidade. Sem dúvida. Porque mais do que nunca nós vamos precisar de vocês. Tu tem que botar foco no teu negócio. O que não te compete, deixa para quem é do ramo, que seja do ramo. Isso é verdade. Porque a mortandade, é muito fácil botar a culpa, né, no governo, nos impostos, mas quando alguém ou uma empresa vai mal, é o gestor. Quem é o culpado sou eu. Se a minha empresa vai mal, eu que não enxerguei a concorrência, eu que não me preparei para as mudanças, eu que me cerquei mal de pessoas, eu que não busquei a ajuda externa, né? Então, Marcelo, assim, foi uma aula incrível. É uma pena que tem que juntar tudo muito rápido, mas a gente vai usar esse teu conhecimento, essa tua extensa curiosidade na reforma tributária. Tu já está apaixonado pela reforma tributária e está sempre nos insistindo com isso aqui nas reuniões aqui do Diário. Mas a nossa missão como Diário é essa, tá? É ajudar a comunidade. Vou pegar para encerrar o exemplo do shopping. O shopping ia ser um problema social. Sem dúvida. Uma construção, um esqueleto. Um esqueleto seria um problema social. Hoje gera quantos empregos, quantos impostos, e a satisfação das pessoas, dos clientes, de terem um shopping em Santa Maria. Isso foi a sabedoria de vocês poucos lá, de um César Trevisan e tu e mais um pequeno grupo, que salvou não um negócio, a cidade. A cidade. E me preocupa, Marcelo, essa questão da reforma tributária, porque Santa Maria tem uma arrecadação muito baixa. Santa Maria é pobre, porque não tem indústria. Nós não agregamos valor a quase nada. Então, acho que
tu podia desenvolver uma tese em cima de Santa Maria e a reforma tributária. Porque se nós ficarmos pior do que nós estamos, tem que acender o alarme. Sim. Nós já estamos assim, nós não conseguimos atender as demandas da sociedade de Santa Maria. O que nós arrecadamos, e tem mais um agravante, que todo mês são 15 milhões que sai, quase todo o nosso IPTU vai tapar buracos da Previdência do município. Pessoal, agradecer o carinho da vinda do Marcelo Zampieri, o general que veio aqui, Bolivar, nos prestigiar. Muito, muito importante, é uma pauta que nós vamos ter que demandar mais vezes, porque muda a sociedade como um todo. Agradecer, então, a todos vocês pelo carinho, ao Marcelo pela vinda, meu amigo querido general Bolivar, até a próxima. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.